Muitos pastores, já ouvi esse comentário dizendo que uma igreja que não é missionária, ela acaba perdendo seu foco, a sua razão de existir, ela acaba vivendo para si mesmo, em torno de si mesmo, e elas tendem a deixarem de existir ou morrerem, de certa forma, espiritualmente. Por que algumas igrejas ainda não priorizam missões? Mesmo quando Jesus deu a ordem para ir fazer discípulos por todo mundo, mas o que isso diz sobre a identidade da igreja quando ela não obedece essa ordem do ID, de fazer discípulos, de anunciar a mensagem, de fazer missões, de alcançar outros povos? Por que ser uma igreja missionária ainda é essencial para manter o propósito e o horizonte, para que a igreja não se torne, vamos dizer, um clube propriamente dito? Eu creio que é uma visão estreita do Evangelho, Uhum, quando você não vê as etnias e todas as famílias da terra, né? Abraão, uhum, quando chamado para que ele fosse abençoado e para que ele abençoasse também, né? E seu povo de Israel, descendente de uhum, Abraão, e depois de Jesus nos chama isso também, fazer discípulos de todas as nações, né? Todas as etnias, Atos 1:8, como eu já me referi aqui. uhum, Então, eu creio que estas igrejas, eu chamo igrejas locais, né? São a uhum. igreja militante, né? A igreja Sim. visível, ela está com a visão estreita do evangelho, tá míope. Uhum, A visão tem que ser maior, ela tem que se alargar mais, porque eu creio que essa é a missão de Deus, né? Em que a igreja é chamada a participar da missão de Deus, da Mission Day, né? Da missão uhum, de Deus. Então, se o Deus que me chama e o Deus que me transforma e capacita, e Ele que nos reúne como comunidade da fé, como igreja local, a gente precisa ter a visão que Deus tem. E a visão de Deus é ampla, a visão de Deus não é estreita, ela uhum, não é míope. A visão é cósmica, né? Efésios uhum, capítulo 3, versículo 10, né? Nos mostra isso de modo claro, né? É uhum, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta aos principados e potestades. Então, o campo da igreja, ela nem se circunscreve a esse uhum, planeta, que uhum. Sim. a agenda de Deus, a visão de Deus, ela é tão enorme, é tão cósmica, transcendente, Uhum, né? Porque para que em Jesus ele possa reconciliar todas as coisas, em todas as etnias, em todos os lugares, né? Então, a igreja que não participa disso está participando de uhum, de uma visão muito míope, tendo em vista que o Deus que nos chama, o Deus que nos transforma, o Deus que dá poder para essa igreja, que é o poder do seu Espírito, uhum, esse Deus tem uma visão muito mais abrangente, muito mais uhum, larga. Ah, aham, e na agenda de Deus, nos propósitos, nos objetivos de Deus, na economia de Deus, a visão dele é grande. Então, nós podemos ser liderados e guiados por líderes que uhum, têm uma visão míope ou aqueles que têm uma visão mais ampla, uhum, né? uhum, Então, eu creio que essas igrejas que não participam da visão de Deus, que é ampla, então essas igrejas estão míopes, né? Estão com a visão do evangelho e o aham. seu campo de ação, de atuação, está muito estreito, É. na minha opinião. Seria isso uma teologia errada ou seria isso, de certa forma, um desvio de foco no sentido de que ela está lutando por temas que não diz respeito à proclamação do evangelho? Eu não saberia te dizer isso de modo Uhum, geral, e especialmente para a igreja evangélica brasileira, porque eu não, assim, não tenho autoridade para conhecer aham, a realidade da igreja em relação a isso, né? uhum, Mas eu creio que a visão teológica dessa igreja estaria distorcida, com certeza, uhum, uhum, né? Estaria distorcida, sim. Eu não diria que seria uma teologia errada, mas distorcida, com uhum. certeza. Com certeza uma visão distorcida. Legal.